dia, boa tarde, boa noite, sétimo anos, como é que vocês estão? Essa é mais uma videoaula, logicamente. Se eu não me engano, já é a 18ª que nós estamos. A aula de hoje eu vou falar, aliás, eu vou continuar falando sobre o engenho de cana-de-açúcar, agora nas páginas 128 e 129 do seu livro de história, tá? Na aula de hoje eu vou comentar algumas coisas sobre o engenho. Na última aula eu já falei sobre a estrutura básica do engenho, falei que o senhor do engenho era o dono do engenho e ele normalmente era uma pessoa muito rica, afinal de contas, para montar um engenho aqui no Brasil custava muito dinheiro, tá? Da mesma forma que hoje em dia para montar uma usina de cana-de-açúcar também custa muito dinheiro. E aí eu vou te falar algumas coisas. Então, imagina o seguinte, o sujeito tinha que chegar aqui no Brasil, os primeiros vão trazer as mudas de cana, né? Depois outros podem revender para os que vierem depois, mas no primeiro momento as mudas vieram de fora. E aí ele tem que cortar todas as árvores de uma área da floresta, que ele vai plantar a cana, afinal de contas era tudo floresta aqui, era muito melhor inclusive. Ele planta a cana depois que cortou as árvores e essa cana obviamente demorava um ano ou quase um ano para crescer, tá? Hoje em dia a gente tem um sistema altamente produtivo no qual a colheita da cana, apesar dela parar, ela quase não para. Antigamente não, o tempo de plantio, de crescimento e de colheita era muito mais lento. A produtividade era muito mais baixa do que é hoje, com as tecnologias, implementos agrícolas, adubação e tudo mais. Então, entre o sujeito chegar aqui no Brasil, começar a colher a cana e produzir o açúcar, demorava muito mais que um ano. Ele tinha que mandar construir o engenho, todo de madeira, não existia maquinário naquela época, mas era um negócio que demorava muito, as peças vinham da Europa. Tá? As peças de madeira. E isso tudo tinha um custo alto. Então o que acontecia? O dono do engenho, ele era um cara rico, mas ele muitas vezes tinha o engenho e ele não conseguia produzir cana-de-açúcar, moer açúcar, né, para virar açúcar durante muito tempo. Então o que ele fazia? Ele pegava pedaços de terra e arrendava para outros lavradores, que tinham também dinheiro para plantar cana-de-açúcar e ter os seus próprios escravos para trabalhar nessa produção, mas que não tinham dinheiro para ter o engenho. Então esse sujeito vendia a cana-de-açúcar para o dono do engenho. Da mesma forma que hoje, a maior parte das terras que tem cana-de-açúcar não são de donos de usinas. As usinas têm muita terra, claro que tem, é uma alta concentração de renda. Mas nem toda a terra que tem cana no nosso estado de São Paulo, no Brasil inteiro, é tudo de dono de usina. A pessoa pode ter uma fazenda, plantar cana-de-açúcar e vender para alguma usina. Tinha dois sistemas de arrendamento. Tá? Se o sujeito pegasse dinheiro do dono do engenho, ele passava a se chamar de lavrador de cana obrigada. Cana obrigada quer dizer o quê, professor Ricardo? Quer dizer que aquele sujeito que tinha uma fazendinha ou um sítio que plantava cana, ele era obrigado a vender a produção dele para um único engenho. Ele não poderia tentar vender para quem pagasse mais caro. Ele já fazia um acordo no momento em que ele estava plantando que ele ia vender para aquele engenho. Em troca disso, dessa obrigação, muitas vezes o dono do engenho fornecia as mudas para ele, ele ganhava alguma coisa nisso. E, obviamente, ele ainda ganhava um bom dinheiro. Se ele tivesse uma plantação de cana, que ele não tivesse pedido recursos para ninguém, para nada, ele acabava sendo chamado de lavrador de cana livre, porque ele poderia conversar com os engenhos da região dele para ver quem que ia pagar melhor pela cana dele. E ele ganhava mais dinheiro. Tá? Além desses tipos de lavradores, desses donos de terra que não eram donos de engenho,
nós tínhamos no engenho alguns funcionários, alguns tipos de empregados que não eram apenas os escravos que plantavam, cortavam a cana. Quem são esses? Bom, primeiro, você tem os feitores. Os feitores eram as pessoas que cuidavam dos outros escravos, botavam ele na linha para eles continuarem trabalhando. Muitas vezes eles eram brancos, mas houveram casos, infelizmente, é terrível falar isso, mas é a verdade, de feitores negros que traíram seu próprio povo em nome de uma condição um pouco melhor de vida para ele. Então ele ignorou quem ele era na vida para viver um pouco melhor. Esses feitores, eles normalmente funcionavam assim, eles ficavam com um chicote na mão e uma arma na cintura. Se o escravo parasse de trabalhar, ele era chicoteado, e se ele tentasse alguma coisa como fugir, ele poderia ser morto ali mesmo. Tá? Normalmente existia um feitor para cada 4 ou 6 escravos, então tinha bastante feitores. Tá? E tinha o feitor mor, a palavra mor aqui quer dizer maior, era aquele que mandava nos outros feitores. Além disso, o escravo ou o homem branco que cuidasse da produção final do açúcar, para ver quando o açúcar estava no ponto correto e tudo mais, ele tinha uma condição um pouco melhor de vida, ele não deixava de ser escravo, tá? E ele era chamado de mestre do açúcar, era aquele cara que sabia o ponto certo do açúcar. Tá? Além desses daí que eu já falei, existia nos engenhos, o seu livro não traz, mas eu te conto, existia uma população branca que era livre e que era pobre. E o que fazia no engenho, professor Ricardo? Bom, muitas vezes ele poderia ser o marceneiro do engenho, o cara que ia cuidar da parte de madeira. Se quebrasse alguma coisa lá, quem ia arrumar era ele. O engenho, às vezes, podia reunir mais de uma centena de pessoas. Então, você tinha carroças, você tinha o mobiliário das casas, principalmente da casa grande, você tem as estruturas de madeira da casa, do telhado, que precisavam ser arrumados de vez em quando. E esse cara acabava virando um faz-tudo ali dentro, qualquer conserto era com ele. Tá? Tinha os feitores, como eu já falei, os agregados. Às vezes o padre vivia num único engenho, então tem um monte de gente vivendo no mesmo lugar, juntos com o dono da terra, que era o senhor do engenho, o dono do engenho, e os escravos. Deu para entender? Bom, eu acho que é isso. Espero encontrá-los logo, mas principalmente espero encontrá-los bem. Estou morrendo de saudades. Beijão, até a próxima videoaula.